não deixe a chapa esquentar para o seu lado. Fica aqui agora para entender a lei de Fourier com suquita. Lembra da condução térmica? Um dos processos de propagação do calor? Então, ela ocorre nos sólidos, precisa daquela aglomeração ali, daquela condução entre cada moléculazinha vibrando, e ela é bem estudada, ela é bem interpretada matematicamente através de uma lei, a lei de Fourier. Beleza, mas antes disso, antes de entrar nesse equacionamento, nessa lei, bora lembrar o que é essa propagação por condução e o que é o fluxo de calor. Então, conceito novo. A condução térmica é um daqueles processos que, quando eu tenho uma certa diferença de temperatura, ou seja, eu tenho uma região com a temperatura mais baixa e a outra região com a temperatura mais alta, ou seja, aqui uns 30 graus Celsius e aqui uns 17 graus Celsius, o que é que eu tenho? Eu vou ter uma diferença de temperatura, um gradiente de temperatura, bora falar bonito, e isso vai gerar uma propagação do calor, ou seja, uma energia em trânsito. Beleza, a gente sabe que esse calor vai se propagar para cá, e como? E, obviamente aqui em uma barra sólida, ela vai se propagar pelos movimentos, pela vibração das moléculas. Essas moléculazinhas daqui começam a vibrar mais, começam a ficar bem mais agitadas e vai levando esse movimento, vai começando a levar essas outras moléculas a vibrarem cada vez mais também. E aí o calor começa a se propagar pelo material. Lembre, é importante a gente deixar claro que isso geralmente ocorre nos sólidos e é preciso que haja um meio material. Pronto, a gente lembrou disso, lembrou da propagação do calor por condução, mas o que é o fluxo de calor? Como é que eu posso entender isso? Então vem cá. O fluxo de calor é como se fosse uma vazão. Imagine antes, esqueça de calor, imagine antes que isso daqui é um cano. É um cano de água. Você entende mais ou menos a vazão de água como? Quanto mais água passa aqui em um certo tempo, maior a vazão. Vazão nada mais é do que um fluxo de um volume, um fluxo de água aqui passando, um fluxo de um líquido. Então, se eu tenho uma água bem fraquinha, se eu liguei o chuveiro bem fraquinho, a água vai saindo bem devagarinho. Então, eu tenho poucos litros passando por segundo. Então, é como se fosse uma vazão pequena. Se eu ligo o chuveiro bem forte, eu tenho muita água passando, então eu tenho muitos litros passando por segundo, então eu tenho uma vazão maior. Bora agora trocar a água e o cano pelo calor em uma barrinha de ferro, por exemplo, em um material sólido. O fluxo de calor é tipo a vazão. É a quantidade de calor que vai passar por aqui em um certo ΔT. É a quantidade de calor que essas moléculazinhas vibrando vão conseguir transmitir em um certo intervalo de tempo. Então, é isso que vai aparecer aqui para a gente. Beleza, entendi mais ou menos o que é esse fluxo de calor, só que por que eu estou vendo isso? Tem a ver com a lei de Fourier? Tem. E ela vai tratar sobre o fluxo do calor em um material desse, em uma barrinha dessa. Olha aqui. Esse equacionamento vai nos dizer o quê? Que o fluxo de calor que passa por um objeto entre duas regiões que têm uma diferença de temperatura, esse fluxo é diretamente proporcional à área da seção transversal desse condutor aqui de calor. Ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre essas duas regiões. Obviamente, se esse T1 aqui for maior do que o T2, o calor vai se propagar para cá. E ele é inversamente proporcional a esse tamanho L aqui, do nosso condutor de calor, do nosso ferrinho. Beleza, essa é a lei de Fourier. Ah, eu não entendi muito bem essas relações aqui. Então, vem para cá. Primeiro, esse casinho aqui tem nome, é a condutividade térmica. E ela depende de cada material.
Beleza, mas esse fluxo, como é que eu vou saber se ele é maior quando a área é maior ou menor? Como é que eu vou lembrar que é diretamente proporcional? Veja, a área está bem aqui no equacionamento, então quanto maior for ela, quanto maior for essa área da seção transversal aqui, maior é o fluxo. E imagine, é bem mais fácil eu ter fluxo de calor aqui passando quando essa área for maior, porque eu tenho maior área, eu tenho maior possibilidade para ter o fluxo, para ter passagem de calor. Imagine como se fosse umas ruas. Qual é a rua que pode ter o maior fluxo de carros? É aquela rua estreitinha da sua rua ou é aquela avenida imensa, cheia de faixas que passam vários carros? Por onde é mais fácil de passar muitos automóveis? É na rua que tem uma maior largura. Então aqui mais ou menos acontece no nosso condutor de calor, no nosso ferrinho. Quanto maior a área da seção transversal, quanto maior o espaço, eu consigo passar mais calor. Beleza. O fluxo vai depender da área da seção transversal e vai depender de L. Lembre, maior a área da seção transversal, maior o fluxo, menor o tamanho, maior o fluxo. Beleza? Pronto. E esse ΔT? Quanto maior for a diferença de temperatura, se aqui eu tiver uma região mais quente e aqui uma região, no caso uma região mais fria e uma região mais quente, o fluxo que vai passar aqui vai ser bem maior conforme for maior essa diferença de temperatura aqui. Se aqui eu tiver 100 graus Celsius e aqui 0, esse fluxo vai ser bem maior se eu tiver aqui 180. Beleza? Então, essa é a lei de Fourier. Mas bora tratar um pouquinho mais dessa condutividade térmica. Essa condutividade depende de cada material, mas não precisa decorar não. Ela é tabelada, ela é feita ali com a média, a gente tem vários tipos de tijolos, por exemplo. Eles pegam e fazem testes com vários tijolos e dizem, a média é essa. Então, a gente tem uma tabela e geralmente as questões vão nos dizer, condutividade do ar é essa, condutividade do alumínio é essa. Então, não se preocupa agora. Então, o que é que a gente tem aqui? A condutividade de vários elementos, de vários materiais. Veja que a condutividade do ar é bem pouquinha. Então, a condutividade desse cara aqui, por condução térmica, é bem menor do que a do vidro, por exemplo. A do vidro está próxima do tijolo, já está lá pela casa do 0,8. O alumínio já sobe bem mais. O tijolo é como se fosse meio que um isolante, não deixa passar muito calor para a nossa casa. Se fosse de alumínio, veja como seria a passagem de calor do ambiente lá externo para dentro da nossa casa. O cobre já transmite bem mais calor, com mais facilidade. E olha o grafeno, esse cara aqui está revolucionando as tecnologias, revolucionando a indústria. Olha a condutividade térmica desse cara. Nos próximos anos, o grafeno e outros novos compostos vão chegar no mercado e vão fazer a diferença. E o Brasil está cheio desse material. Viu que não é tão difícil? Então, essa foi a lei de Fourier. Não tem mistério. Então, lembra, aqui embaixo tem um PDF com um resuminho do que a gente viu e uma questão para você ir lá treinar. Então vai lá treinar mesmo, viu? Gostou desse vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Compartilha com seus amigos e vai lá resolver a questãozinha para ver se acerta, que tá show!